E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Voltando aqui depois das minhas férias de verão, né? Já tinha retomado os videozinhos curtos, os shorts, os reels, tinha retomado já no começo da semana e estou retomando agora os vídeos mais longos. E eu gostaria de retomar com uma notícia que eu li durante as minhas férias. Eu estava de férias lá na praia em São Sebastião e eu li uma notícia muito interessante que um jornalista brasileiro ele resgatou da revista Swimming World. Para quem acompanha a natação, a revista Swimming World é uma revista muito conhecida, tanto a Swimming World como a Swimming Technique. E ele resgatou uma história que conta como é que o Michael Phelps, o grande Michael Phelps, liderou o ranking da prova de 100 metros livres durante 3 meses. Durante 3 meses. E isso é uma curiosidade, viu, gente? Para quem não é muito familiarizado, as provas mais clássicas da natação, que é os 100 metros livres, e agora, mais recentemente, os 50 metros livres, essas provas velozes de nado livre, elas são território de especialistas, viu? Dificilmente uma pessoa que não é especialista, que só faz essas provas, consegue grandes vitórias e principalmente liderar o ranking durante o tempo que for. E o Phelps conseguiu fazer isso. Para quem não é tão familiarizado assim, o Phelps, a prova dele era muito mais borboleta e medley. Ele fazia várias outras provas, era um nadador bem completo, bem versátil, mas as provas dele eram borboleta e medley, e ele compunha o revezamento, claro. Ele fazia a parte dele, mesmo em revezamentos 4 por 100 livres, ele fazia também, ele compunha, porque tinha excelentes tempos. Mas ele não era um especialista, não era. E ele conseguiu liderar durante 3 meses, isso foi no ano de 2007. Uma história curiosa, né? E ela começa sendo muito curiosa, não só porque ele conseguiu chegar nessa liderança, mas porque ele conseguiu essa liderança graças a um tempo nos 100 metros livres que ele conseguiu abrindo um revezamento. Não foi numa prova individual, foi abrindo um revezamento. Então eu vou fazer um parênteses agora e explicar para vocês isso, né, aproveitando, né, por isso que eu fiz esse vídeo também, aproveitar para explicar essa curiosidade. Os 4 nadadores que fazem um revezamento, eles têm uma diferença. O primeiro nadador é o único dos 4 que faz uma saída típica, que a gente chama de saída parada. É o único que faz. Suas marcas, o juiz espera todo mundo ficar imóvel, sinal de saída e pega a chegada. Como ele faz tudo que o nadador em prova individual faz, o primeiro nadador de um revezamento, ele tem o seu tempo válido para recordes, né? Para o estabelecimento de recordes e para a consecução de índices. Vale. Se o cara estava buscando o índice para uma prova individual, mas na abertura de algum revezamento ele fez o tempo já vale. Interessante isso, né? E isso é claro, porque é uma característica. Quando o indivíduo faz o revezamento, o primeiro nadador que eu falei faz a saída parada. Quando o primeiro nadador está chegando e o outro nadador vai saltar, o cronômetro pega o tempo do nadador que está chegando até o toque na parede, que eu falei, prova completa para o primeiro. Aí começa a contar o segundo nadador. Mas ao segundo nadador, ao terceiro e ao quarto nadador, é permitido que eles se movimentem sobre o bloco, que eles já se desequilibrem em direção à piscina. Eles só não podem perder contato físico com o bloco, mas eles já podem tanto movimentar-se como inclinar-se. Portanto, é uma saída que a gente chama de saída lançada, diferente da parada. Então, esses tempos não podem valer, porque eles naturalmente serão tempos mais rápidos, a saída é muito mais rápida. Todo esse tempo de movimentação em cima do bloco e de desequilíbrio em direção à água não foi contado. Então veja que curiosidade, veja que precisão, como a natação é legal, né? A natação tem esse respeito ao nadador. Não, primeiro o nadador, como ele cumpriu com todos os requisitos, o tempo dele vale para outras coisas, como recordes e índices. Bacana isso. E foi exatamente o que aconteceu em 2007, Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Melbourne, lá
o Phelps, num revezamento 4 por 100 livre, abriu o revezamento, que era uma coisa que em Jogos Olímpicos ele não fazia. O Phelps só abriu o revezamento em Jogos Olímpicos em Pequim, quando ele fez aquela campanha dourada, douradinha das 8 medalhas de ouro, né, numa mesma edição. Ele abriu, mas ele era o segundo homem. Ele era o segundo homem que fazia isso e, portanto, o tempo dele não valeria. Mas em 2007 o tempo dele valeu. Ele ganhou, ele conseguiu um tempasso. Para vocês terem uma ideia, ele fez... Puxa vida, estava aqui agora. Ele fez no revezamento 48-42. E com esse tempo ele virou o melhor tempo da época, 48-42. E o revezamento americano ganhou, evidentemente, né? Tinha ainda Neil Walker, Cullen Jones e Jason Lissack, esse também é outra feríssima, né? O revezamento americano ganhou com 3:12:72, superando o novo recorde do campeonato, né? Então eles acabaram ganhando. E o Phelps virou líder do ranking. Interessante, você vai falar, professor, mas e na prova do 100 livre deste campeonato? O que aconteceu? Pois é, aconteceu um empate na medalha de ouro entre o italiano Filippo Magnin e o canadense Brent Hayden. Os dois com 48-43, um centésimo a mais que o Phelps. Ele com 48-42 acabou o campeonato com o melhor tempo nos 100 metros. E ficou na liderança do ranking durante 3 meses, porque esse campeonato foi no dia 25 de março. Só em 25 de junho desse mesmo ano, 2007, é que o francês Alain Bernard, um especialista, bateu o recorde, fez 48:12 no campeonato francês. Ok, um especialista. Eles deviam estar irritados com o Phelps, né? Como é que o não especialista chega lá e tal? Pois foi o que acabou acontecendo. Então o Phelps só 3 meses depois foi que perdeu essa liderança. Então o Phelps, que eu digo, era um nadador muito versátil, né, e coisas assim, mas ele não era, essa não era a prova dele, mas mesmo assim ele conseguiu essa façanha em 2007, ficar na liderança do ranking dos 100 metros por pelo menos 3 meses. 3 meses ele foi o nadador mais rápido, né? Ele normalmente, eu já falei, ele normalmente em Jogos Olímpicos, ele abria outros revezamentos, ele chegou a abrir outros revezamentos, principalmente em competições não olímpicas, né? Jogos Pan-Pacíficos, enfim, outros campeonatos. Mas ele normalmente ele fazia o segundo homem. Na maioria dos campeonatos onde ele ia, ele fazia o segundo homem. Então veja que coisa, né? Então uma história bastante interessante, porque o Phelps abriu esse revezamento com um tempasso na época era um tempão, e nem no mesmo campeonato os especialistas conseguiram desbancar ele. Todo mundo esperava, né, que na prova individual dos 100 livros ele fosse desbancado. Pois não aconteceu, ele ficou ainda, desculpa, ele ficou ainda com o melhor tempo. Então vejam como é interessante. Então os revezamentos têm essa característica, né? Os revezamentos, o primeiro homem ele tem a desvantagem de sair parado, portanto o seu tempo é sempre um pouquinho pior do que a dos seus colegas que vão nadar depois. Mas em contrapartida o tempo dele vale, porque o tempo dele tem todas as características de um tempo individual. Gostaram dessa história? Então tá bom, foi só para retomar, só para reaquecer, né? Um videozinho aqui para reaquecer. Isso para quem gosta da natação, quando vocês forem ver provas e tal, e alguém comentar alguma coisa sobre os revezamentos, vocês já estão sabendo que tem essa diferença com relação às saídas. Tá bom? Então, se você gostou, por favor, deixa aqui o seu like, curte, compartilhe e comenta, C aqui, por favor, me ajude,
Passamos dos 46 mil inscritos, né? Estamos indo rumo aos 50 mil, mas tá devagar, tá devagarzinho. Me ajudem, por favor. Quem ainda não é inscrito aí, por favor, se inscreva, divulgue, mandem aqui. Vocês sabiam disso? Vocês aí que são nadadores, são bichos d'água que nem eu, sabiam dessa história? Bacana, né? Phelps realmente foi um nadador notável sobre todos os aspectos. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Gustavo Borges, ele acha que o Michael Phelps é o atleta de maior destaque dentro da sua modalidade entre todos os atletas de todos os tempos. Ele acha, o Gustavo Borges cita que nem o Tiger Woods em relação ao golfe, nem o Pelé em relação ao futebol, nem outros esportes. O que o Michael Phelps fez dentro da natação foi uma coisa avassaladora, absolutamente avassaladora. E eu gostei de trazer essa curiosidade aqui para vocês. Tá bom? Tchau!